Questão 2, letra A. Aqui a gente já começa a ter integrais mesmo, né? Quer dizer, integrais definidas. Não que as outras não fossem, mas como essas aqui são definidas, a resposta vai ser um número. Deixa eu ver aqui. Se a bichinha tá aqui. Tá aqui não. Então, rapidinho, eu vou pegar um negócio aqui. Essa aqui é a primeira vez que eu mostro a minha calculadora. E essas calculadoras que apresentam aqui na parte de trás um A, não sei se dá para ver. Ó, bem aqui tem um A, ó. Elas são de um modelo que elas conseguem calcular integrais desse tipo, desde que você hackeie ela e tal, aí tem que fazer solda. Tem todo um lance aí para tu fazer essa magia. Esses tipos de integral aqui, que são integrais definidas, essas calculadoras é, vocês vão aprender lá em cálculo numérico como calcula isso aí, beleza? Mas por enquanto só queria dizer que dá para tu botar um botão aqui, três botões, em que um deles é o símbolo de integral. Então, como que eu faria essa integral aqui nessa calculadora? Só para você saber que existem calculadoras que fazem isso, e essa aqui é uma delas. Você escreve a função, né? Que é x vezes raiz, abro parênteses, de um menos x, não, apertei errado, x ao quadrado, fecha parênteses, beleza? Eu botei a função, depois eu coloco uma vírgula, aí eu escrevo os intervalos. Ela vai de 0 até 1. E aí, calculando aqui, ela demora mesmo, porque isso é feito um cálculo numérico no na na vocês vão ver como é que resolve esse tipo de problema aí em cálculo numérico. A bicha demora mesmo. Eu achei que não ia demorar tanto assim não. Mas era para dar um terço, né? Não sei se eu apertei o botão de desligar. Vamos deixar aqui por enquanto. Vamos ver se dá um terço. Ixi, pior que tá lento pra caramba. Enfim. Não respondeu nunca mais não. Desligou a bichinha. Deixa aí calculando. Deve estar fazendo conta doidada aí. Vamos lá. Como que eu farei essa integral, né? Como que eu faria? Essa é uma boa pergunta. Aqui, uma das coisas que chama a atenção aqui é que bem aqui dentro tem um x ao quadrado, né? Como aqui dentro tem um x ao quadrado, uma das coisas que você pode propor é que aqui, ó, deu aqui a resposta, 0,333. Na verdade era para ser um terço, né? Que é 0,3333333. Demora um pouco, mas sei lá, às vezes quebra o galho, né? Se tu tá de boa. Se tu quiser saber mais sobre isso, manda lá no e-mail e tal. Eu falo mais sobre o assunto. Mas vamos lá. Aqui a solução é bem tranquila. É só você chamar de u que está dentro da raiz, que é 1 menos x ao quadrado. Beleza? Derivando aí, nosso du vai ser menos 2x dx. E aí, passando menos 2 dividindo, x dx. E aí, ó que legal, x dx. Então, fazendo aqui, a gente vai ficar com integral de 0 até 1. Aqui vai ficar raiz de u, ou seja, u elevado a meio.
ou raiz mesmo. Vou deixar meio, que é mais fácil de integrar. E x dx, no lugar deles, eu vou colocar menos, esse menos eu já vou botar fora, du sobre 2. Aqui eu poderia botar sobre 2, mas eu já vou botar fora também. Vou fazer assim, ó. Beleza? Tá, agora eu vacilei aqui. A gente geralmente muda os intervalos. Tem duas opções para você fazer. Ou você integra sem os limites, volta para o x e substitui os valores, ou você muda o intervalo de integração. Vamos fazer dos dois jeitos aí, porque é a primeira questão, né? Vamos fazer, primeiro eu resolvo a integral, volto no x, substituo os valores no x. Vamos por essa maneira primeiro. Fazendo essa integral aqui, sem botar aqui os intervalos de integração, vai ficar menos 1 meio. Aqui vai ficar u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Já pulando as etapas, aqui vai ficar um 3, na parte de cima um 2. E aí eu consigo cortar aqui, vai ficar menos u elevado a 3 meios sobre 3. Mais uma constante aqui, né? Beleza? E aí, se a gente voltar para o x, o que a gente teria? No lugar do u, eu vou colocar 1 menos x ao quadrado. Então, a gente ficaria com que a integral de 0 até 1 de x, a raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Isso aqui seria, eu teria que substituir aqui por x, então ficaria menos 1 menos x ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3 aplicado nesse intervalo aí, de 0 até 1. Tem gente que coloca esse colchete do outro lado, não sei. Dá uma olhada aí mais ou menos. Não lembro se o colchete também é pro outro lado. Depende aí de cada um. Tá, agora para completar o exercício, a gente tem que substituir no final e subtrair do inicial. Então, substituindo no final eu coloco 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado. E aí no final vai dar menos 1 menos 1 vai dar 0, né? Então vai ficar menos 0 elevado a 3 meios dividido por 3. Esse é o final, menos o inicial. O inicial vai ser 1 menos 0 elevado a 3 meios dividido por 3. Tem um menos aqui da função, que eu esqueci. Então isso aqui, o 0 a gente já joga ele fora, vai dar 0 mesmo. Menos com menos dá mais 1/3. E a calculadora calculou 0,3333. Dá para brincar um pouquinho aí. Beleza? Então, essa é a primeira maneira, né? A maneira em que você volta. Você resolve a integral toda e substitui os mesmos limites. A outra maneira de fazer essa integral é quando você terminar, quer dizer, quando você trocar, substituir aqui, no lugar de u, escrever essa relação, você vai ter que trocar também o intervalo de integração. Então, como seria isso? Mudar os intervalos de integração. Você sabe que em x, a nossa integral ela vai de 0 até 1. Em u, a nossa integral vai variar de outros valores. Como que eu vou saber quais são os valores? Basta você olhar para a função. Inicialmente,
a função ela começava no zero. Então, o que você vai fazer? Vai botar o zero na função que relaciona as duas. Então, se eu botar o zero aqui, aqui vai ficar 1 menos zero ao quadrado, que vai ser 1. Então, ela começa no 1. E aí, no final, ela vai para 1. O x vai para 1. Então, no lugar do x, eu vou botar 1. Botando o x no lugar do x, 1. Aqui vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Beleza? Então, trocando, se eu continuar fazendo a integral, eu poderia mudar aqui os intervalos de integração. E aí ficaria um pouquinho mais fácil. Aqui ficaria menos 1 meio vezes a integral de 1 até 0. Não tem nenhum problema ser de 1 até 0. Não tem que começar no número menor. De u elevado a 1 meio du. Assim como a gente fez aqui. E aí, fazendo as nossas continhas, a gente vai encontrar menos u elevado a 3 meios dividido por 3. Foi a integral que a gente encontrou. Só que aqui a gente vai aplicar. Vai aplicar de 1 até 0. E aí, aqui a gente não precisa fazer aquela volta de você ir e voltar e escrever a relação em x. Por quê? Porque se você mudou os intervalos de integração, você já está analisando tudo em relação ao u. Então, duas opções. Ou você volta no x e substitui os intervalos de integração do x, ou você transforma os intervalos de integração para o u. E aí, se você substituir aqui, vai ficar o final, que é 0, menos o inicial, que vai dar 1 terço. E aí que dá 1 terço. Então, fica aí as duas opções. Eu geralmente gosto de mudar o intervalo de integração. Por quê? Porque aí eu já esqueço a função original. E aí eu já começo a trabalhar com uma função um pouco mais simples. Sem me importar com qual era a função original. Beleza? Então, a 2A é 1 terço a resposta. E é possível usar uma calculadora para calcular integrais definidas.